dicionário define a mobilidade urbana como a facilidade de se mover, o que nada mais é do que a oferta de meios de transporte para toda a população em todas as partes. Para debater a importância do planejamento de mobilidade urbana, o Em Discussão recebe Davi Martins. Davi Martins é engenheiro mecânico e especialista em mobilidade urbana e transportes do Greenpeace Brasil, tendo contribuído no desenvolvimento de estudos que comprovam que é possível zerar as emissões de carbono e de poluentes das frotas de ônibus das cidades brasileiras. Atualmente trabalha como líder de projeto global e revolução urbana. Seja muito bem-vindo à Rede Alesp, Davi. Obrigado, Melissa. Obrigado pelo convite. Davi, a gente... por que o Greenpeace se interessa pela questão da mobilidade urbana? É importante colocar essa pergunta, né? Porque parece um tema que, a princípio, não tem nada a ver com o trabalho do Greenpeace. Mas a gente identifica como um ponto crucial quando a gente debate a demanda do petróleo, né? A mobilidade urbana tem um papel crucial nesse tema. Então, como o Greenpeace tem há muitos anos um trabalho pelo fim da exploração de petróleo e pela redução drástica do consumo de derivados do petróleo, trabalhar a demanda para que a gente chegue de forma mais rápida e sustentável para o fim da era do petróleo, faz todo sentido para o Greenpeace. Então, por isso que a gente tem uma campanha tanto nacional como internacional em mobilidade urbana no Greenpeace. Que maravilha, né? E aí a gente pode falar um pouco aí também das energias limpas que são tão importantes para a gente, né? Por exemplo, havia um tempo que os desenhos animados falavam dos carros que voavam e de carros elétricos, mas a gente está ainda um pouco distante disso, né? Com certeza, acho que para a realidade brasileira, o carro elétrico ainda não faz parte do faz parte do imaginário, mas não faz parte da realidade, né? Vamos colocar assim. Porém, nós, especialistas que trabalhamos com esse assunto, a gente costuma dizer que é possível, né? E o Greenpeace é uma posição em que, para países como o Brasil, a gente pode trazer já tecnologias que, para frotas de ônibus municipais, né, frotas grandes como as de São Paulo, você consegue ir de uma forma rápida, eficiente e que traz uma redução nos gastos dos cofres públicos bastante significativa para a frota de ônibus, e com isso você aumenta aí a demanda no mercado e aumenta também a possibilidade da gente ver mais em breve a realidade de veículos não só elétricos, mas principalmente veículos que não usem o petróleo como fonte de energia. Davi, como é que cidades que têm a mobilidade urbana organizada beneficiam a vida da população? É uma pergunta interessante, porque mobilidade urbana não é só transporte, né? Mobilidade urbana também tem a ver com habitação, tem a ver com saúde, tem a ver com trabalho, com educação. Então, o planejamento urbano, ele precisa levar em conta como que as pessoas se locomovem e para onde e para quê, né? Então, acho que o ponto principal aí da mobilidade urbana para as cidades brasileiras é a gente repensar as políticas públicas voltadas para o carro e começar a pensar políticas públicas voltadas para as pessoas. Isso é o que vai trazer mudanças importantes e significativas para o bem-estar das pessoas, para a saúde das pessoas e também para a própria saúde do planeta. Porque todo mundo tem o desejo de ir a pé ao trabalho, ir a pé à escola, ir a pé ao parque, poder usar sua bicicleta no final de semana para ir com a família ao parque. Chegar mais cedo em casa. Chegar mais cedo em casa, ter mais tempo para estudar, ter mais tempo para curtir a família. Então, esse é o ponto principal. Repensar a cidade para as pessoas.
Ah, ok. E aí até é interessante a gente analisar sobre esse aspecto, né, Davi? Porque a gente vê pessoas que moram hoje. Antigamente, São Paulo tinha essa característica de bairros da periferia serem dormitórios, Uhum. né? E ao longo do tempo, isso acabou mudando um pouco para que as pessoas pudessem também trabalhar nesses bairros e ter uma vida até um pouquinho melhor, né? Porém, Sim. isso ainda não é tão viável e tão possível, né? É, a realidade das cidades brasileiras é uma realidade de baixa densidade habitacional. Então, a gente tem grandes espaços onde poucas pessoas habitam. E o que a gente vê nas cidades mais modernas nesse sentido é você tem um adensamento maior, né? E um adensamento traz a possibilidade de você trazer para aquela, vamos colocar assim, na esfera de um quarteirão, né? Você pode ter um quarteirão bastante denso de pessoas morando, mas ao mesmo tempo você consegue levar trabalho, serviços, alguma unidade médica, por exemplo, ou uma escola para aquele quarteirão. Então, esse quarteirão mais adensado e com a possibilidade de oferta de serviço, oferta de trabalho, de escola, você começa a partir disso a inibir a necessidade das pessoas terem que se locomover, porque o problema de São Paulo hoje é que as pessoas precisam se locomover por grandes distâncias É e verdade. perderem aí horas muito importantes da sua vida num transporte público ou até mesmo no transporte privado que não faz sentido nem para elas nem para a cidade, porque é uma perda de energia para a cidade também, de saúde, e o clima e o meio ambiente acabam sofrendo e muito com isso. A gente tem uma série de consequências disso, né? Até mesmo da qualidade de vida das pessoas, da saúde, né? O impacto é de fato muito grande. Uhum. Mas eu queria falar uma outra questão aí com você. Você trabalhou, estudou sobre a questão da emissão do carbono e tal. A gente sabe que nos anos 70, o São Paulo era conhecido como a terra da garoa, e isso foi perdendo essa característica. Eu costumo brincar que a gente tem um calor de Uganda aqui, né? Tem dias que realmente o asfalto castiga as pessoas. Uhum. E isso é fruto da poluição? Essa mudança de característica, a gente pode atribuir à poluição? A mudança na característica ambiental da cidade, ela se dá também pelo aumento da poluição, né, das emissões, mas não apenas, né? A diminuição de áreas verdes, o aumento do asfalto, chegando às zonas onde, por exemplo, nos anos 70, você não tinha a região, por exemplo, da represa Billings e da represa Guarapiranga, você não tinha o adensamento que ela tem hoje. Havia regiões ali que nem eram habitadas. Então, Exatamente. esse espraiamento da cidade, que a gente chama, ele acaba com as áreas verdes que ali antes existiam, você interfere no fluxo dos manguezais, você interfere no fluxo dos rios ali da represa, daquele habitat, e isso vai, os resultados vão se somando, vamos colocar assim. Então, você tem o aumento da poluição, mas você também tem, você prejudica o acúmulo da água no solo, então aquele asfalto não deixa a água ser absorvida pelo solo, as zonas acabam ficando desertas porque elas não conseguem captar água, então você tem aí o que a gente viu, né, há poucos anos atrás, o problema da seca. Ele é um problema de meio ambiente? Sim, é um problema maior do que a cidade, mas o adensamento das cidades e o adensamento da macro-região de São Paulo, onde você tem a cidade de São Paulo, ABC, Campinas, isso também interfere. É interessante você falar isso. Eu moro na região de Interlagos, no Grajaú. Uhum. Na frente da minha casa, antes, tinha uma floresta de eucaliptos. Floresta mesmo. E aquilo foi colocado abaixo e lá hoje tem um bairro. Sim. Olho na minha rua, a única casa que tem árvore na frente é a minha.
todas as outras não tem mais. Então, quer dizer, isso vai impactando, isso é nítido, é absolutamente nítido, isso vai impactando em toda essa questão. No meu jardim, a gente tem uma goiabeira que a gente morre de amor por essa goiabeira. E aí a gente vê que lá tinham muitas chácaras e não tem mais. Então, assim, aquela goiabeira, ela vai ficar lá. A casa pode cair, mas a goiabeira fica lá. Sim. Entendeu? Porque a gente realmente percebeu que essa questão ambiental realmente tem um impacto muito grande na nossa vida, né? Agora, uma outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte... na sua avaliação, você acha que se os governos investissem mais na energia limpa, por exemplo, nos ônibus elétricos, a gente teria uma qualidade de vida melhor? E assim, a gente poderia melhorar essa questão climática também? Quer dizer, teria um impacto ali também na questão de saúde, né? Não deixa de estar associada à questão de saúde, né? Sim. Eu acho que assim, a gente vive hoje uma emergência climática, né? E quando eu falo a gente, não é apenas o mundo ou países, somos nós pessoas. Nós pessoas estamos vivendo essa emergência climática porque nós estamos sendo afetadas por essa crise, né, que a gente vive hoje. Então, o papel dos governos atualmente, de governos que realmente queiram pensar no bem-estar das pessoas, né, para a gente poder chegar aí nas próximas décadas com um nível de vida melhor do que o que está sendo projetado hoje, eles precisam pensar de uma forma sistemática, né? Não dá mais para a gente pensar apenas, por exemplo, em transportes e falar que vamos melhorar os ônibus e isso vai resolver a situação. Vai ajudar a resolver, né? Mas não vai resolver a situação. A gente tem que pensar de forma sistêmica. Então, não é só colocar ônibus que não poluam. A gente precisa também pensar na cidade de uma forma onde as pessoas não precisem se locomover a grandes distâncias, onde isso possa ser uma opção e não uma necessidade. A gente precisa pensar em cidades que não precisem de tanto asfalto, né? A gente precisa retomar as áreas verdes das cidades, a gente precisa diminuir as manchas urbanas e a gente precisa adensar essas cidades. Essa forma sistêmica é como as esferas públicas, municipais e estaduais, vão ajudar a esfera federal a combater essa emergência climática e a se colocar aí de uma forma, eu diria até que precursora para o mundo nesse momento. Se a gente pensar que em 2018 a cidade de São Paulo assinou assinou uma lei que diz que em 2038 os ônibus da cidade de São Paulo vão ter que ser emissão zero de CO2, isso foi um grande avanço do município de São Paulo, e um avanço que é repercutido mundo afora, porque São Paulo é a primeira cidade que não colocou um plano, né? Não colocou uma ideia que pode mudar a cada gestão. Não, São Paulo é a primeira cidade que coloca uma lei estabelecendo claramente. Então, isso é um passo, é um primeiro passo que foi importante na época, mas que ele precisa continuar sendo seguido. E as cidades, como Campinas, outras cidades grandes, como Rio, Belo Horizonte, precisam começar a tomar essa iniciativa, assim como São Paulo. Para o Estado de São Paulo, o que a gente precisa ver agora é, assim como a medida ambiental de você não aceitar mais a queimada da cana foi tomada há anos atrás, e isso ajudou muito na questão da emissão no estado de São Paulo, ajudou muito a reduzir essas emissões. A gente precisa começar a tomar um passo adiante na questão de como ajudar os municípios a se moldarem a essa nova realidade, né? Como que o Estado pode ajudar esses municípios a serem mais densos, a serem mais compactos e terem mais área verde.
e ajudar também na questão do transporte. Então, como que o aumento real das linhas de trem, de metrô, pode ajudar nessa questão da locomoção e na ligação dessas cidades que hoje são quase que uma mesma cidade, né? E lembrando, né, Davi, que quando a gente tem um transporte público eficiente, a gente usa menos o nosso carro, né? Sim. E que também contribui para que esse processo todo aconteça e evolua, né? No ano passado, o governo de São Paulo lançou uma nova política de mobilidade urbana. Isso foi uma sugestão do então deputado Bruno Caetano, que hoje é secretário municipal. E esse plano, né, ele incluiu aí os patinetes, as bicicletas, que é uma nova forma de locomoção, né? E aí, só que assim, a gente percebeu que a periferia aderiu um pouco menos. Hoje eu vi uma notícia que aquelas bicicletas amarelinhas estão reduzindo um pouco o número aí na cidade pela questão do vandalismo e tal. Mas por que a periferia, na sua opinião, na sua avaliação, não aderiu tanto a uma questão que ajuda ali na pequena locomoção ali do dia a dia e tal? Bom, na minha opinião, não foi a periferia que não aderiu. Eu acho que houve um erro estratégico dessas empresas de se comprometerem com a necessidade da periferia. Então, se a gente está falando de periferias que são basicamente dormitórios, onde as pessoas elas necessitam sair de sua casa para trabalho, para escola, não faz sentido você ter um sistema que opere da mesma forma como ele opera na Faria Lima, onde as pessoas pegam um patinete para andar 2, 3 quarteirões, né, numa grande avenida que é plana, tem a calçada larga, quase sem buraco, que é totalmente, a realidade da periferia é totalmente outra. Então, eu não digo, quando eu falo sobre esse assunto, que a periferia não aderiu à ideia. É o contrário. As empresas não souberam olhar a real necessidade da periferia e talvez a melhor forma de voltar a ter um plano desses, porque a periferia também precisa dessa opção, seria fazer em conjunto com as diferentes secretarias municipais e estaduais, um trabalho em conjunto com as empresas para entender a real necessidade dessas periferias, entender a real necessidade de transporte dessas pessoas e qual o tipo, né? O patinete faz sentido para uma periferia que é super acidentada de morros? Não sei dizer, porque precisaria ter esse estudo. Qual tipo de bicicleta? É claro que eles precisam de uma bicicleta, mas qual é o tipo de bicicleta? Precisa ter marcha? Não precisa? Ela precisa ter um bagageiro para que as pessoas possam fazer compra ou possam levar a sua mochila. Enfim, falta esse entendimento. Então, acho que simplesmente replicar uma operação de sucesso realizada no Centro Expandido de São Paulo para a periferia, isso está errado. São necessidades completamente distintas e, claro, como negócio, isso está fadado ao fracasso, né? A gente não pode esquecer também, né, Davi, da questão da falta da ciclovia, né? Que aí a pessoa tem que usar isso, como você falou, a calçada não tem, então tem que usar no asfalto que está esburacado, está meio judiado. Então, quer dizer, tem todo esse fator. Realmente, a análise é muito coerente com isso, com essa realidade, né? A análise que você faz é muito coerente com essa realidade que a gente percebe, né? Eu, particularmente, que moro, né, mais distante, vejo, né? Davi, recentemente o governo anunciou a expansão de 2 linhas de metrô aqui em São Paulo. A linha verde, né, que na verdade ela
inicialmente ela iria até Guarulhos, mas agora ela vai até Penha. E depois mais duas estações da CPTM na Zona Sul. Então, é Zona Leste e Zona Sul. 2 regiões extremamente populosas e carentes de transporte público. Quando a gente olha de manhã o mapa do trânsito, são essas regiões que estão bombando lá no trânsito, né? Morar perto dos trilhos traz qualidade de vida mesmo para as pessoas? É um avanço aí de qualidade de vida? Com certeza. Você ter acesso a transporte público num raio de até 500 metros da sua moradia ou do seu trabalho facilita muito a vida das pessoas e traz um aumento na qualidade de vida que é bastante significativo. Eu acho que a questão crucial aqui é que, historicamente, o metrô de São Paulo, ele entrega as obras e as estações atrasadas, né? Isso vem desde a primeira linha, da linha azul, né? A linha vermelha que já estava pronta, mas que por uma opção do governo foi lançada depois da linha azul, foi uma opção que eles fizeram, então eles seguraram, né, essa oferta da linha vermelha que já estava pronta, em detrimento de você fazer um lançamento da linha azul que era, na época, talvez mais como mídia, como marketing, né, para a gestão fizesse mais sentido. E a gente vê isso desde sempre, né? A construção da linha verde foi entregue atrasada, a amarela atrasada, a lilás, enfim. Basicamente, a história do metrô e da CPTM é de atrasos. Né? Então, isso é uma pena. E o que acontece, o que a gente vê é, uma vez que eles colocam em funcionamento, todos aqueles estudos de demanda, eles estão totalmente ultrapassados, as estações já, no primeiro dia, já estão lotadas, os trens já ficam lotados, então é uma qualidade, você tem um incremento na qualidade, mas que ele poderia ser muito melhor, e ele vem com atraso, né? E lembrando que a nossa malha aí de metrô e trem em São Paulo é irrisória para o tamanho da cidade, né? Então, eu gostaria de tocar nesse ponto agora. O metrô e a CPTM registraram no ano passado 5 milhões de viagens por dia, né? Um número bem considerável. São 360 quilômetros entre a CPTM e o metrô. O que é pouco, como você falou, para a dimensão de São Paulo, né? Mas, assim, haveria uma possibilidade de ter mais passageiros, ou seja, das empresas, por exemplo, colocar horários alternativos para ocupar melhor também esses horários alternativos, esses espaços alternativos que não são os horários que é considerado de pico. Então, haveria essa possibilidade até de aumentar esse potencial de uso? Com certeza haveria. Acho que essa é uma agenda que já é bastante discutida no mundo empresarial, né? Porque hoje o que você tem é grandes perdas para as empresas, porque é normal o atraso, né, dos funcionários por conta de N fatores, né? Superpopulação das linhas, ou então problemas nas linhas, enfim. Então, acho que o trabalho aí em horários distintos, ele já é bem discutido e já está bem em pauta. O que eu volto a colocar é o que já existe de malha de trem e metrô poderia ser potencializado com uma política pública mais sistêmica. Então, um pensamento mais amplo do sistema. Hoje é muito caro, é extremamente caro você construir uma nova linha de metrô, construir uma nova estação, muito caro, porque o terreno em São Paulo e na grande São Paulo aumentou o preço. Então, eu coloco sempre essa seguinte questão, não seria mais barato para a gestão pública e mais eficiente repensar o sistema todo? Então, repensar como que o sistema de trilhos se interliga com linhas
truncais, que eles chamam de ônibus. Então, linhas de ônibus que percorrem grandes distâncias, têm um maior espaçamento entre os pontos, carregam mais gente, né? São aqueles ônibus biarticulados e tal. Junto com um sistema local de ônibus, que é um pouco o que o edital de São Paulo traz, o novo edital de ônibus São Paulo traz um pouco disso, né? Desse repensar o sistema de ônibus para ele ser mais eficiente. Então, acho que hoje a tarefa dos gestores públicos é estar em contato, porque não adianta só São Paulo, o município de São Paulo, repensar o seu sistema de ônibus. É preciso que o sistema de ônibus de São Paulo seja repensado junto com o sistema de metrô e trem, né, que está sob a responsabilidade do Estado, mas também junto com o sistema de ônibus intermunicipal. Então, a gente precisa repensar todo esse sistema para que ele seja mais eficiente, para que ele consiga transportar mais pessoas por mais tempo e gastando menos energia também. Davi, a gente sabe que hoje o ônibus é o que é mais usado, né? É o que é o transporte mais popular. Parece ter uma pesquisa que diz que eles ano passado carregaram 2 bilhões, tiveram 2 bilhões de viagens, uma coisa assim que é bastante coisa, né? Considerável. E aí, na sua opinião, o que melhoraria esse sistema? Mais viagens ou repensar mesmo esse sistema de um transporte mais eficiente aí para a população? Acho que o papel de repensar o sistema de ônibus, e aí a gente também tem que, né, fazer jus às coisas que são bem pensadas. Acho que a nova licitação de ônibus de São Paulo, assim que ela for devidamente implementada, ela traz essa mudança, né? Então, é pensado um sistema truncal, com um sistema alimentador, com um sistema local. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquelas linhas que existem ainda, mas que vão deixar de existir, que interligavam a cidade, aí que ônibus que percorriam 20, às vezes 30 quilômetros dentro da cidade, elas deixem de existir para que você consiga colocar um sistema mais inteligente, mais eficiente. Né? Que um ônibus não saia ali da região do Butantã, vá até a divisa com Diadema, passando por dentro de todos os bairros. Isso é surreal, né? Quem pega esse ônibus demora 2h30 para fazer o percurso. Então, acho que isso já está sendo implementado. Porém, de novo, é um passo, né? Isso tem que estar interligado com esse modelo de planejamento urbano novo, que consiga trazer as pessoas também mais para perto dos seus transportes, que consiga levar de forma eficiente trabalho e educação e saúde para regiões que hoje não são atendidas por essas três. Eu, de novo, usando como exemplo a minha região, a gente teve essa polêmica lá sobre essa questão de mudança do transporte, né? E muitas pessoas questionavam o seguinte: olha, eu vou sair do Grajaú às 5 horas da manhã, eu vou parar no terminal de pegar outro ônibus, depois eu vou pegar outro ônibus lá adiante. Então, que horas que eu vou chegar no centro? E sendo que tem um ônibus que vai até o centro. Que, de fato, demora muito, tem uma série de paradas no meio do caminho. Talvez um ônibus, continuar tendo um ônibus que vai até o centro, mas com menos paradas, fosse uma coisa a ser pensada aí para essas pessoas. Porque, de fato, tem um bairro que chama Vargem Grande, que é lá na região também. Esse bairro, assim, é muito difícil. Acho que as pessoas que moram lá, e eu não tenho certeza, mas as pessoas que moram lá e trabalham no centro, acho que elas chegam a gastar 3 horas. 3 horas para ir, 3 para voltar. É bem complicado. Então, por isso, a reivindicação das pessoas que não fossem tirados esses ônibus, né, que vão até o centro, porque ainda que a viagem seja desconfortável, mas é mais viável para eles economicamente não pagar uma integração de metrô ou trem e também, né, pelo tempo, né, que acabam economizando, né, enfim.
Tem sido debatido na Câmara de Vereadores, em alguns aspectos aí, sobre o transporte fluvial. Que a gente fica pensando, mas vamos pôr alguma coisa do Rio Tietê para fazer o transporte das pessoas? A ideia me parece que é mais ou menos essa, de ter alguma coisa que ajude por meio dos rios. O que vocês pensam a esse respeito? Você acha que isso pode ser viável e pode também ajudar o meio ambiente? Uhum. Ah, bom, São Paulo é uma cidade construída em cima de rios, né? Basicamente, todas as nossas avenidas são construídas ou à margem ou elas estão sobre rios. A 9 de Julho, por exemplo, é uma avenida que está sobre um rio. A 23 de Maio, uma avenida que está sobre um rio. Então, São Paulo é uma cidade feita por rios que foram aterrados, basicamente. Se o Tietê e o Rio Pinheiros são navegáveis ou não, é uma condição de vontade política. É claro que há de se pensar em como, em que tipo de transporte e para quem, né? Porque esse transporte, o transporte fluvial, ele é mais lento, ele não consegue atingir aí a grandes partes da cidade, mas ele pode ser sim importante. A gente tem cidades, exemplos aí que abriram, né, tinham seus rios aterrados e que abriram alguns desses rios, principalmente na Coreia do Sul. Isso, né? Você tem cidades que voltaram a abrir seus rios, voltaram a abrir a cidade para os rios e a ter uso. Eu acho que o principal benefício da gente voltar a utilizar os nossos rios, ele está muito além do benefício do transporte. Eu acho que ele traz um benefício de resgatar as áreas verdes, resgatar o contato das pessoas que moram na cidade com a área verde, com a água, né, com o lazer próximo. Isso eu acho que é o mais importante. Mas, com certeza, seria uma opção a mais. Tem que se pensar para quem e para quê vai ser esse transporte, mas é totalmente possível. E seria pode ser, a depender do tipo de embarcação que for utilizada, pode ser um benefício ambiental também. Davi, a gente está chegando no fim do nosso papo. E eu queria colocar uma última questão aqui para você, que é a seguinte: se a gente olhar no mapa da mobilidade do mundo, Hong Kong tá bem no ranking, assim. E eu comparo com Hong Kong, claro, tem outras que estão até melhores, mas eu comparo com Hong Kong porque eles, comparados a São Paulo, têm um grande volume populacional. E o que falta para São Paulo chegar num patamar desse? Bom, Hong Kong chega a ser complicado a gente comparar, porque Hong Kong já nasce com esse adensamento. Então, em toda a sua história, a cidade de Hong Kong, ou aquela ilha toda, teve um grande adensamento populacional. Parte da cultura deles, parte de toda a história, até pré-Inglaterra, né? Até pré-domínio inglês. Então, é claro que hoje eles simplesmente continuaram replicando essa cultura de adensamento. E Hong Kong tem hoje justamente aquilo que a gente falou muitas vezes aqui. Você tem habitações, você tem sua habitação próxima a ofertas de trabalho, de escola, de saúde. Um planejamento, né? Sim, você tem um planejamento. Eu acho que existem exemplos que são mais próximos ao da cidade de São Paulo, que é por exemplo, Medellín, né? Ou Buenos Aires, que são cidades irmãs, né? Uma cultura bastante próxima, e tiveram aí também em sua história um espraiamento muito grande, mas que estão agora num momento de reverter isso, né? De reverter o espraiamento, adensar os seus centros, trazer as áreas verdes de volta à cidade e trazer uma melhoria de qualidade de vida. São Paulo
é plenamente possível de seguir esse caminho, tem todas as condições, é uma cidade extremamente rica no Brasil, é uma cidade que detém todo o seu conhecimento técnico, acadêmico, tem dinheiro, tem gente afim, você tem empresas que podem auxiliar nisso, então acho que basta realmente aí um pouco de interesse dos gestores e das gestões públicas de realmente colocar esse plano em prática. Davi, eu queria agradecer muito pela sua presença. Obrigado. Dizer que esse é um debate muito importante, muito relevante, que precisamos fazer muitas vezes. Então, a gente deixa as portas da Rede Alesp para o Greenpeace e para tantos outros que queiram debater a mobilidade urbana, deixa aberta, porque esse é um tema urgente para todo mundo. Muito obrigada. Com certeza, muito obrigado pelo convite. O Em Discussão fica por aqui. Você pode acompanhar esse programa e outros da nossa Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência e até lá.